De qualquer forma, eu agradeço o carinho sempre. Né? Igual eu comentei, minha mãe estaria responsável pela palestra hoje, né? A convite da casa, o que eu agradeço muito o acolhimento dela aqui em Londrina. Fundamental esse aconchego que os amigos dão, né? Ela que chegou há poucos meses na cidade. Mas ela pegou uma gripe muito forte, eu não estava conseguindo mal falar, assim. Eu prefiro ficar descansando, mas ela já avisou a Mari, pode contar com ela mais pra frente, né? E aí eu vim no lugar dela. Se vocês me aceitarem, eu vou falar umas palavras aqui do Evangelho. Brincadeiras à parte, a gente já estudou esse capítulo junto, mas por coincidência do destino eu achei oportuno, uma vez que eu vim honrar um compromisso da minha mãe, de estudar esse capítulo, honrar pai e mãe. Acho que tem um pouco a ver com o momento. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma forma mais profunda sobre os vínculos familiares. Né? Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de repetir isso sempre que eu faço algum estudo relacionado ao Evangelho, que fez uma diferença muito grande, estou um pouco fã também, fez uma diferença muito grande em como eu estudei, como eu estudo o Evangelho depois que me explicaram isso. A gente às vezes usa o Evangelho no Evangelho lá e abre de forma aleatória, né? Ou às vezes no grupo de estudo você vai fazendo sequencial, às vezes falta uma semana, você chega e você não presta muita atenção de estar, só continua na sequência. Mas todo o capítulo do Evangelho tem 3 grandes seções. São conteúdos diferentes, encadeados, para que a gente possa entender a mensagem que Kardec queria transmitir. Alguns capítulos possuem só 2 sessões, poucos, mas na grande maioria do Evangelho tem 3 sessões. As primeiras são as citações bíblicas, onde Kardec recorta os trechos, onde Jesus está em relação com as pessoas, ou explicando para os apóstolos, ou em uma ação em direção a uma pessoa, a um grupo, é sempre Jesus exemplificando. E esses trechos têm sempre um cunho moral. O Evangelho é uma cartilha moral. Moral que para a doutrina espírita é a regra de bem proceder, a capacidade de discernir o bem do mal e agir, obviamente, de forma voluntária, tem que querer, né? Fazer o bem para todos. Nós ainda não conseguimos fazer o bem para todos de forma integral, por isso que temos que estudar, aprender e, vagarosamente, como faz parte da nossa evolução, incorporando essas decisões de bem para todos, para que isso fique cada vez mais frequente, até o ponto de ser a tônica de todo o nosso pensamento, de toda a nossa fala, de toda a nossa ação. Por enquanto ainda não é assim. Às vezes a gente consegue fazer um bem para todos, mas na maioria das vezes é bem para si, ou no máximo um bem para aqueles que convivem comigo e olhem lá. Né? Então, Kardec faz questão de mostrar que Jesus tinha essa forma de proceder. A ação dele é sempre o bem para todos. Então, ele não tem uma preocupação cronológica, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a vida de Jesus. Ele tem uma preocupação de ser ensinos pontuais, morais. Né? Então, são trechos recordados em diferentes momentos, que encadeado tem uma sequência lógica para explicar para nós, criaturas humanas, como devemos nos proceder nos desafios da vida, de forma a escolher em cada conflito o bem para todos. Então, a sequência do Evangelho sempre puxa o assunto que estava no capítulo anterior e prepara para o próximo em uma sequência lógica e crescente de entendimento. Né? Então, o capítulo 14, ele vem logo após o capítulo 13, obviamente, que é não saiba a vossa mão esquerda, que dá a vossa mão direita, e prepara para o capítulo 15, que talvez seja o núcleo central do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo fora da caridade, não há salvação. É como se Kardec estivesse nos mostrando que fazer o bem tem que ser sem ostentação, tem que ser de forma discreta, desinteressada, começando no núcleo familiar e se estendendo até a humanidade. Então é uma crescente. No capítulo 13, em especial, logo após as citações bíblicas, vem a segunda sessão, que é Kardec explicando. Então ele recorta trechos, geralmente são as primeiras sessões,
e tem sempre um versículo central que dá nome ao título, né? Intitula o capítulo. E aí depois, logo na sequência, Kardec explica. Ele faz o que lá na Igreja Católica se chama exegese, não sei se pronuncia. Seria a interpretação, ele faz essa interpretação. E tem uma última seção dos capítulos, que é as instruções dos Espíritos, onde Kardec faz uma coletânea de mensagens, algumas em reuniões que ele participou, outras em cartas que ele recebia, que publicava na Revista Espírita. Depois ele fez uma triagem, colocou essas comunicações que ratificam o conceito. E nesse caso, capítulo 13, fala sobre o núcleo familiar. Honrar vosso pai e vossa mãe tem 3 citações bíblicas. E, curiosamente, uma delas no Velho Testamento. A gente tem o hábito de associar, porque a gente vê mais o Evangelho segundo o Espiritismo como se o Novo Testamento fosse apenas a Bíblia. A Bíblia é muito maior do que isso. Ela é dividida, na maioria das interpretações, em Velho e Novo Testamento. Velho Testamento, história do povo hebreu. Novo Testamento, nascimento e vida e morte de Jesus. Ainda com o acréscimo dos Atos, dos Apóstolos e as cartas. E tem também o Apocalipse de João, como a Bíblia é uma biblioteca, né? Então é um compêndio de textos. Novo Testamento, vida de Jesus. Velho Testamento, história do povo hebreu, onde Jesus nasce, encarna. Então o Velho Testamento traz questões culturais do povo hebreu, das tradições. Então é interessante a gente saber que esse vínculo com o Velho Testamento é o que nos dá essa fé de Deus único, de sermos todos fontes de uma única geração, de um único Criador. Então a gente deve muito isso aos hebreus, os judeus que a gente chama hoje, porque eles sustentaram essa crença bravamente. Então nós não devemos descartar o Velho Testamento. Nós devemos interpretá-lo, lê-lo, entendê-lo como um momento histórico muito importante, mas que data de mais de 3.000 anos. Então, obviamente, ali nós temos uma mistura de leis religiosas e leis civis. Era a tônica da época, não há como julgar isso. É um outro momento histórico. Então, nós temos que ter esse filtro na hora de se aprofundar no Velho Testamento, mas ele é riquíssimo de ensinamentos. E aqui a gente tem uma citação do Velho Testamento. Nós, na doutrina espírita, acreditamos que o núcleo central do Velho Testamento são os 10 mandamentos. E aqui Kardec separa um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe, que está lá em Êxodo. E a citação do Novo Testamento, que aparece no começo do capítulo, é justamente Jesus proferindo os 10 mandamentos como um ensino para o jovem rico. Lembra daquela passagem do jovem rico? A gente até já estudou ela junto no estudo dos trabalhadores da última hora. Essa passagem é importantíssima do jovem rico. Ele aborda Jesus e pergunta, o mestre, o que precisa fazer para ser salvo, possuir a vida eterna? E Jesus responde para ele os 10 mandamentos. Como ele responde os 10 mandamentos, Kardec recorta essa fala, essa resposta dos 10 mandamentos, Jesus assumindo, para possuir a vida eterna, para ser feliz, os 10 mandamentos. Comece fazendo os 10 mandamentos. Depois ele acrescenta, amar como eu amei. Isso não está nos 10 mandamentos. O jeito que Jesus ama é um pouco diferente dos 10 mandamentos. Mas nós não fazemos nem os 10 mandamentos. Vamos ser sinceros. Querem ver um exemplo? Um deles é não prestar falso testemunho no teu próximo. O que a gente mais vê em tempos de rede social é o quê? Fake news. O que é fake news? É falso testemunho. Prestar falso testemunho de outrem. Perceber que a gente não tem capacidade nem de fazer os 10 mandamentos. Então, o que dirá amar como Jesus amou? Mas isso é um assunto para uma outra conversa. O fato que Kardec recorda o trecho de Jesus falando dos 10 mandamentos como resposta ao jovem rico para o caminho para possuir a vida eterna, possuir a felicidade. Enfim, a conversa vai para o outro lado e Kardec só recorda para mostrar que, olha, esse é o código de conduta possível, alcançável ainda em vida. Os 10 mandamentos. E dentre eles, honrai vosso pai e vossa mãe. E depois ele coloca a origem do honrai vosso pai e vossa mãe, que é realmente em Êxodos. Então você tem sintonia. Agora, lá na antiguidade
E agora, em tempo onde Jesus já estava nos mostrando a lei, a tônica é a mesma, né? Essa relação parental é sagrada. É isso que Kardec está querendo dizer. De todos os tempos, essa relação parental é sagrada. Né? Aí, na explicação de Kardec, ele começa com uma reflexão muito curiosa, que eu, particularmente, não tinha prestado atenção. Por que o mandamento não é amar vosso pai e vossa mãe? Seria mais lógico. Não é? Jesus não veio para nos ensinar como é o amor, né? Ele não fala, amai ao vosso próximo como a si mesmo. Por que não é amar vosso pai e vossa mãe? Vamos parar para pensar, é honrar, é um outro verbo, é uma outra ação. Né? Talvez, e aí vem um pouco da interpretação de Kardec, é que por nós ainda não conseguirmos amar em sua essência, nós temos que partir de algum lugar. E a honra vem justamente de você pagar uma dívida, ressarcir, retribuir, cumprir um combinado, cumprir um compromisso. Né? Então, a gente propriamente fala assim, olha, honra a palavra do seu pai, não vai fazer tal coisa. Então, você tem que dar crédito. Honrar é oferecer honras a alguém, dar um mérito a alguém, mas, acima de tudo, tem uma outra aplicação, que é cumprir um compromisso assumido. Então, honrar pai e mãe vem antes, porque se nós tivermos êxito nessa encarnação, nós nos aproximaremos mais do amor nessas relações. Mas primeiro eu tenho que pagar, retribuir essa dádiva que é a vida, que foi fornecida por um conjunto de seres materialmente encarnados. Então, essa oportunidade de renascimento já é um lastro de compromisso que nós devemos. Então, o que nós vamos fazer dali para frente é escolha nossa. Mas nós não podemos negar que, por mais difícil que seja a relação entre os nossos pais, e aqui pais é todos aqueles que conduzem a criança à vida adulta, né? Então não é só pais biológicos, talvez a gente pudesse chamar de cuidadores, né? Mas nessa relação, esse vínculo parental, inevitavelmente nós temos esse compromisso que, se eles não tivessem nos dado a oportunidade de reencarnar, o sofrimento que nós passaríamos seria muito maior. Então nós já nascemos com um compromisso assumido, com o dever de retribuir, se não com afeto, pelo menos com respeito, essa oportunidade de avançarmos espiritualmente e crescermos intelectual e moralmente, que só se concretiza na vida material, pelo menos no estágio que estamos. Ficou claro porque o honrar vem antes que amar? Então, qual que seria a nossa preocupação maior? Transformar esse vínculo, que às vezes é quase que uma obrigação, um dever, um compromisso, em amor. Essa é a oportunidade. Porque na grande maioria das vezes, esses vínculos datam de lugares muito anteriores. Então, quando você olha aquela geração, eu tenho em casa ali agora, mãe, neta, vó, é uma cadeia. Né? E às vezes está todo mundo embolado, reclamando um com o outro, e a Maria grita e fala. Então, naquela teia de emoções, não tem vilão, não tem vítima. Porque nessa dança das cadeiras, você não sabe mais quem você foi. Você não sabe mais quem você é. Você não sabe se realmente aquela criança que está chegando agora é um inimigo, se aquela criança foi um salvador. Você só sabe que tem uma nova relação se construindo ali. E com a bênção de Deus, o esquecimento faz parte da vida material, para que a gente não olhasse para aquela criança e víssemos o algoz de ontem. Ou ao contrário, não víssemos a vítima e nos destruíssemos em culpa pelo mal que fizemos àquela criança frágil, que ontem era forte, e no nosso desejo de vingança, nós fomos lá e destruímos.
Então essas relações vêm de histórias muito turbulentas, porque faz parte do processo de desanimalização, se é que existe esse verbo, de deixar de ser animal, né? Deixar de ser violento. Então, nessa construção, a gente sai do instinto de subsistência, de violentar para ter o alimento, para ter a melhor prole, e a gente começa a cuidar e desenvolver o carinho, o afeto. Esse passado precisa ser ressignificado. E nada mais justo do que o nascimento com esquecimento temporário para que esses laços se concretizem. Porque a hora que você olha a fragilidade, a doçura da criança, não tem como não se enternecer. Né? Se não fosse assim, talvez jamais nós desculpássemos. Ou seríamos desculpados. Então, Kardec abre o capítulo nos mostrando que honrar pai e mãe, ou honrar aqueles que nos conduziram à vida adulta, seja um pai biológico ou não, é um compromisso pela oportunidade de renascer, pela oportunidade de crescer, pela oportunidade de aprender mais uma vida. Essa jornada só é possível graças a essas pessoas que nos acolheram, que nos geraram um corpo físico, que nos acolheram, que nos conduziram. Então, vem antes do que o amor. É realmente uma dívida. No segundo bloco do capítulo, Kardec evolui o pensamento. E ele coloca uma outra citação bíblica muito curiosa, que é quando Jesus chega na casa de Pedro. Lembram dessa citação? Eu vou ler. O capítulo ele tem 4 tópicos. Né? São 3 sessões de conteúdo, né? Mas de tópicos, de assuntos, são 4. Mas os 2 centrais podem ser agrupados. Né? Que o primeiro é honrar vosso pai e vossa mãe, que é justamente essa reflexão de que eu preciso ter esse compromisso, que muitas vezes, principalmente, talvez não seja o caso das famílias de vocês, e nem da minha, mas é comum, quando vai avançando a idade, vão aumentando as necessidades de cuidado, e às vezes as gerações mais novas vão relegando, né, aqueles que cuidaram da infância ao relento, a situações terríveis de abandono. Né? Então essa reflexão que Kardec faz é para que a gente não exerça novamente esse tipo de atitude com as gerações que nos criaram, que nos conduziram à vida adulta. Então ele ressalta esse dever de cuidado com os nossos pais, nossos parentes de um modo geral. E depois ele vai nos mostrar, porque nem sempre essa relação é da maneira que nós gostaríamos. E ele fala, Kardec encerra a reflexão desse tópico justamente falando isso, que muitas vezes os pais não são para os filhos aqueles que deveriam ser. Né? Os pais são severos, né? São muitas vezes violentos. E ele fala que não cabe ao filho legislar. Isso cabe a Deus. Ao filho cabe seguir a sua vida, procurar a proteção quando realmente invade a esfera civil, né? Mas que muitas vezes a gente tem esse desejo de retribuir o mal, retribuir, de se vingar quase, né? E que aos filhos cabem apenas cumprir o dever de retribuir a oportunidade de nascimento. E que a vida vai encarregar e Deus vai conduzir tudo, cada um segundo as suas obras. Mas a partir do momento que eu exerço a violência, eu sou responsável pela violência, seja ela física ou verbal, ou mental, que sai de mim. O que sai de mim é responsabilidade minha. Então, ao filho cabe cuidar das suas próprias emoções, para que ele não se endivide ainda mais. Mas sim, às vezes acontece dos pais não serem como a dinâmica espera. E essas relações são difíceis porque nós muitas vezes não sabemos qual é a origem desses vínculos, que com certeza não são do nascimento desta encarnação. Então, no segundo bloco de assunto, Kardec vai trabalhar o desmembramento em 2 tipos de família: os parentescos corporais e os parentescos espirituais. E para mostrar que Jesus já sabia e ensinava esse tipo de conceito, ele coloca essa citação de quando ele está chegando na casa de Pedro
E eles já estavam na casa de Pedro, uma multidão cercava a casa, e chega Maria com seus irmãos, uma das poucas passagens, se não a única, que é mencionado irmãos de Jesus. Mas pode ser problema de tradução, porque às vezes a mesma palavra é utilizada para pertencentes do mesmo clã. Então, há controvérsias quanto a isso, mas de fato a divergência é irrelevante, porque chega a família de Jesus, é isso que importa. Né? Eu vou ler na íntegra. E tendo chegado a casa, nele se reuniu uma grande multidão, que não podia mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que devia... não é isso aqui não. Não, é isso aqui mesmo. Entrando sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disseram: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu. Deu para entender que Jesus estava se alimentando, né? Tinha uma multidão em volta lá, e chegou a família de Jesus e mandou chamar ele. O pessoal que estava em volta dele falou assim: olha, a sua família está te chamando. Mas era esse o contexto. Né? Aí a resposta de Jesus. E olhando para a multidão, respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olhando aqueles que estavam sentados ao seu lado, continuou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Interessante, né? Então, é claro que Jesus não estava desfazendo da família, não é esse o contexto. Kardec relembra que em muitas passagens é demonstrado a ternura e o cuidado de Jesus com a mãe. Né? Inclusive, no momento da crucificação, ele pede para João que cuide da sua mãe após a sua partida. Né? Ele fala assim, né? Mãe, esse é seu filho, né? Esse é sua mãe. Dando a entender que ele estava deixando João a responsabilidade de cuidar de Maria. Então, ele tinha uma preocupação, um cuidado que inquestionável. Mas é que Jesus aproveitava sempre toda a passagem, toda a oportunidade de relação para deixar um ensinamento para o espírito imortal. A interpretação de Kardec é que naquele ponto Jesus estava chamando a atenção para os laços espirituais que permanecem após a morte do corpo e que antecedem a encarnação da criatura aqui na Terra. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ser automaticamente atraídos para os nossos interesses mentais mais profundos. Por incrível que pareça, por mais sórdido que seja o nosso interesse, é lá onde nós vamos buscar os prazeres. E quando a gente perder esse envoltório corporal, quando a gente tiver plena consciência que as relações sociais já não são mais limitantes, nós vamos ser atraídos a esses desejos, sejam eles bons ou maus. Por isso nós temos que cuidar de ceifá-los se já reconhecemos que eles são nocivos. Então nós somos atraídos e os espíritos se agrupam por interesses, por afinidade, por semelhança de comportamento. Logo, esses laços que se desenvolvem, inclusive em termos de afetividade, estão anterior à matéria. Porque o espírito existia antes da matéria. Né? Palavras de Kardec. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito e o filho, ele não fez senão fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Olha a missão dos pais. Né? Apesar de ele não ter dado origem ao espírito, ter dado origem apenas ao corpo, nesta encarnação, ele é responsável pela condução intelectual e moral do filho. Curioso que não fala nada de matéria aqui, né? Nem de posses. Obviamente, o desenvolvimento intelectual, às vezes, se utiliza da matéria. Né? Mas, enfim. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante
e após a sua encarnação. Por isso que Jesus diz: eis aqui, aqueles que estão em comunhão comigo, aqueles que têm afinidade, aqueles que acreditam na missão que eu tenho, aqueles que estão dispostos a renunciar à sua própria vida para seguir os meus ensinamentos, estes são os meus vínculos mais fortes. Logo, estes serão mais duradouros do que aqueles que estão iniciados na consanguinidade, mas têm interesses completamente divergentes. Então, há, pois, segundo Kardec, interpretando essa passagem, dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, no caso os espirituais, são duráveis, se fortalecem pela decoração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma, transitando entre globo a globo, evoluindo sequencialmente. Foi isso que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis aqui aqueles que estão em sintonia comigo, minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família. Né? No caso, família espiritual. Porque quem quer que faça a vontade de Deus está em comunhão com Cristo e é, indiretamente, sua mãe e seus irmãos, ou seja, sua família. Então, esses laços espirituais são presentes no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes você encontra a pessoa, você conhece há pouco tempo, e parece que você já conhece a pessoa há anos. Não acontece assim? Existem pessoas que às vezes no seu trabalho, no seu dia a dia, seja no estudo, às vezes até no ambiente do lar mesmo, você não consegue se entender com aquela pessoa. Ou seja,